que desde cedo preocupa não só as pessoas envolvidas no Carnaval do Rio de Janeiro, porque atingiu de maneira direta pelo menos 5 escolas, mas também que os trabalhadores que estavam dentro dessa fábrica de fantasias, trabalhando, dormindo durante a noite, porque nessa época do Carnaval, nessa reta final para o Carnaval, é isso que as pessoas que trabalham com escola de samba fazem tradicionalmente para conseguir entregar a fantasia. Então tinha muita gente dormindo quando o incêndio começou, por volta de 7h30 da manhã, os bombeiros foram acionados. Uma imagem chamou muito a nossa atenção, que era de um homem tentando sair pela janela, enquanto a fumaça estava no rosto dele o tempo inteiro. A perna chegou a ficar pendurada, mas tinha uma grade na frente, uma janela de vidro que ele não conseguiu pular, porque na hora do desespero, eu acho que era isso que ele estava tentando, no final das contas, para sair de dentro da fábrica. Esse homem foi levado para o hospital e está com a nossa repórter Maria Eduarda Vieira, conversou agora há pouco com ela, ela vai trazer mais informações. Ela está na porta de uma das unidades que recebeu todos esses pacientes. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Oi, Agatha, boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Falo nesse momento do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, onde 4 pessoas foram trazidas após, então, esse incêndio. Nesse momento, o Wesley teve alta, está aqui do meu lado, vai conversar com os nossos ouvintes também, falando sobre o momento que estava, porque você descreveu muito bem. Ele era uma das pessoas que estava dormindo quando percebeu o incêndio. Ele me contou que por volta de 7 horas da manhã ele acordou, não viu nada, falou, vou cochilar mais um pouco. 7h15, 7h20 ele resolveu acordar, as outras pessoas ainda estavam dormindo quando ele percebeu esse incêndio e, como você falou, ele foi a pessoa que estava naquela imagem que chamou muita atenção. Ele pendurado na janela, ele vai contar agora pra gente um pouquinho como foi essa sensação de quem estava lá vivendo, o que ele tentou ali na janela para conseguir, né, a ajuda das pessoas. O Wesley fala agora com os nossos ouvintes. Então, foi uma coisa muito difícil, foi tenebroso, né? Aquela sensação de que você não sabe o que vai fazer, aquelas janelas todas trancadas, a gente socando a janela para a gente poder tentar sobreviver. Então, assim, foram as pessoas do lado que jogaram tecido com água para a gente poder respirar, porque a gente colocamos nosso rosto pro lado de fora da janela para a gente poder conseguir respirar, porque a gente não conseguia respirar, era muita fumaça, era muito quente, muito calor, foi uma coisa que foi difícil. Ali a única sensação que nós tivemos de todos no momento foi a sensação que vamos morrer se não chegar a tempo nenhum socorro para a gente. Wesley, você estava no 4º andar da fábrica. Me conta quantas mais pessoas tinham com você e como é que foi aquele momento ali, como vocês conseguiram sair? Foi com a ajuda dos bombeiros, certo? Sim, nós estávamos no 4º andar da fábrica, foi como nós falamos, nós não somos funcionários da fábrica. A fábrica, ela alugou um espaço para qual as escolas de samba tá ali reproduzindo as fantasias, né, do nosso carnaval de 2025. Tinha umas 15 pessoas mais ou menos ali naquela fábrica, no 4º andar reproduzindo esse carnaval. Sendo que, o que acontece? São várias janelas, então outras pessoas estavam em outros lugares e muito escuro da fumaça, então a gente não conseguia saber aonde estava, com quem estava ao meu lado. Éramos 4, nós conseguimos sair pela janela no qual o bombeiro nos resgatou. Agora, os demais funcionários, eu não sei por onde foi resgatado e se estão bem, se também se foram resgatados. Você falou que era só uma entrada e uma saída por esse prédio, por isso vocês tiveram dificuldade. Quando vocês se tocaram que a fumaça estava forte, vocês tentaram sair por essa entrada? Sim, tentamos descer as escadas, mas o fogo estava subindo, então não tinha como a gente atravessar o fogo, porque estava muito quente e muita fumaça. Então a gente já estava muito nervoso, a sensação foi o quê? Vamos pela janela para a gente poder conseguir respirar. Muito obrigada, Wesley. Wesley, então, falou aqui ao vivo com a nossa reportagem sobre essa situação. Felizmente, ele teve alta do hospital, ele não inalou muita fumaça, justamente porque ele conseguiu, né, colocar o rosto para fora da janela. Ele teve alguns pontos. Ainda temos pessoas internadas, então, aqui no Hospital Municipal Souza Aguiar. Ao todo, 22 pessoas foram encaminhadas, 2, agora com ele, 3, né, tiveram alta, então 19 pessoas seguem internadas. Conversei aqui também com familiares de outras pessoas que não quiseram gravar com a nossa reportagem, justamente por ainda não saber o estado de saúde dos familiares. Tem 2 pessoas em estado grave, uma outra está só em observação, também conseguiu sair pela janela. Então a tensão, por mais que agora lá em Ramos a tensão já tenha diminuído um pouco com relação ao incêndio ter passado, a fumaça ter passado, agora as famílias vivem essa tensão da recuperação das pessoas, gente.
Valeu, Duda. Obrigada pelas informações. A gente já vai continuar falando sobre o incêndio. Vai acionar a Fernanda Caldas, que está no local acompanhando a perícia da Polícia Civil. Mas uma informação de momento, pessoal, aqui do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, que é a principal via expressa do Rio de Janeiro, está fechada agora por causa de um tiroteio dentro do Complexo de Jael, que pega as comunidades de Vigário Geral, Cinco Bocas e também Parada de Lucas. Esse tiroteio com atuação da Polícia Militar, então o batalhão de choque agora no local, alguns motoristas voltando na contramão sem saber o que estava acontecendo, porque escutam o tiroteio da Avenida Brasil. Ali também passa a BRT, que muita gente pega para ir ao centro e trabalhar. Então, a informação de momento é que a Avenida Brasil está fechada na altura do Complexo de Jael. O serviço de ônibus de BRT está interrompido nesse trecho. A gente não tem informação ainda sobre feridos, mas tem o acionamento da polícia e, óbvio, a preocupação dos motoristas que passam, que trafegam pela Avenida Brasil. A gente já há algum tempo tem falado sobre tiroteio no Complexo de Jael, por enquanto, sem balanço da polícia e sem também registro de feridos. Mas a Avenida Brasil tem muitos ouvintes mandando mensagem pra gente agora. O entroncamento com a Washington Luiz, com a BR-040, também chegou a ficar completamente fechado, interditado, porque os carros começaram a voltar na contramão, estão voltando na contramão agora, tentando outros caminhos, isso é muito difícil ali na Avenida Brasil, porque qualquer outro caminho que você entre pode cair numa outra comunidade que acaba beirando ali a Avenida Brasil, que liga a Zona Oeste ao centro do Rio e é a nossa principal via expressa aqui na capital fluminense, pessoal. Maravilha. Agatha, a gente vai com as informações agora da Fernanda Caldas ou a gente segue por aqui? Vamos com as informações da Fernanda Caldas, ela que está no local do incêndio, acompanhando a perícia da Polícia Civil para tentar entender, explicar melhor o que aconteceu, que causou esse incêndio mais cedo nessa fábrica. Vai atualizar também em relação à atuação do Corpo de Bombeiros, porque agora há pouco a gente tinha informação de rescaldo. Esse trabalho já terminou, Fernanda? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Agatha, e para todos que nos acompanham. O trabalho do Corpo de Bombeiros de Rescaldo está terminando nesse momento. Essa informação que foi confirmada agora há pouco pelo Major, Fábio Contreiras, que é responsável pela equipe que está aqui no local, atuando nesse momento. Então, o trabalho de rescaldo sendo finalizado e começando esse trabalho de perícia da Polícia Civil para identificar qual foi exatamente o início desse incêndio. Mas muita gente que a gente conversou, que estava por aqui, trabalhava na fábrica, disse que esse incêndio começou no primeiro andar, em um dos equipamentos que eles utilizavam para confeccionar essas fantasias. Então, trabalho de perícia sendo feito para constatar se de fato o incêndio começou nesse local. Os bombeiros terminando os trabalhos, inclusive a Defesa Civil já desinterditou todos os imóveis do entorno que tinham sido interditados por precaução, já que estava sendo feito um trabalho de avaliação se tinha algum risco de desabamento de algum dos imóveis por conta desse incêndio de grandes proporções. Uma parede de um apartamento do prédio que fica ao lado da fábrica chegou a ficar rachada. Essa parte ainda está interditada pela Defesa Civil, mas o resto do apartamento e todos os outros imóveis da região foram liberados. Então também esse momento agora dos moradores podendo, enfim, voltar para casa. Só um trecho da rua Roberto Silva, que fica esse imóvel, segue interditado e os bombeiros terminando então esse trabalho por aqui, mas a movimentação agora já é mais tranquila. Os familiares de muitas das vítimas que estavam dentro desse imóvel já deixaram aqui o local e foram para as unidades de saúde para poder pegar informações de como estão essas vítimas do incêndio. Agora somente mesmo esse trabalho do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil por aqui. Dá pra ver, né, pessoal, pela imagem da Fernanda, que o Corpo de Bombeiros botou ali aquele cordão de isolamento, botou aquela faixa para que as pessoas não cheguem perto. Mais cedo, inclusive, os moradores que estavam com o carro estacionado tiraram os carros para que o trabalho do Corpo de Bombeiros fosse facilitado de alguma maneira. Foram mais de 10 quartéis atuando, era um incêndio de grandes proporções e que realmente precisou de toda a equipe do Corpo de Bombeiros naquele entorno. A imagem por dentro da fábrica, a imagem completamente destruidora, porque estava tudo, não sobrou absolutamente nada, tudo queimado. O que sobrou, eles colocaram no canto, na parte de fora da fábrica, o que sobrou em relação às fantasias, e foram muito poucas que, de fato, conseguiram sobreviver a esse incêndio, ficar aí, e as pessoas, ainda bem, conseguiram sair, algumas ainda em estado grave.